Bom dia, pessoal! Vamos falar hoje sobre orações subordinadas adverbiais. Antes de começarmos a falar sobre essas orações, vamos lembrar então o que é um período composto por subordinação. Em um período composto por subordinação, nós teremos uma oração principal e uma oração subordinada. A nossa fala hoje é sobre a subordinada adverbial, então vamos entender melhor. E lembrando também que a oração principal, ela sempre terá uma outra oração funcionando como termo dela. E a oração subordinada adverbial funcionará como esse termo da oração principal e, na verdade, vai ter a função de ser uma adjunta adverbial da oração principal. Vamos entender melhor. Vamos começar pelo período simples. No período simples, nós temos os nossos familiares chegaram de manhã. Nós temos em destaque aqui a expressão de manhã. Essa expressão aqui, nada mais é do que uma adjunta adverbial de tempo, que está nos falando quando que os nossos familiares chegaram. Muito bem. Transformando este período simples em um período composto por subordinação, nós vamos ter o seguinte: os nossos familiares chegaram quando amanhecia. Então, os nossos familiares chegaram é uma oração. Quando amanhecia é outra oração. Vamos entender então. Os nossos familiares chegaram, percebemos aqui que é a oração principal. Por quê? Porque tem uma outra oração, que na verdade é quando amanhecia, que está funcionando como um termo dela. Tá? Na verdade, quando amanhecia, funciona como um adjunto adverbial da primeira oração, que é a principal. E a oração quando amanhecia, então, será uma subordinada adverbial. Vamos ver, então, a classificação da oração subordinada adverbial. São 9 as orações subordinadas adverbiais. E elas são iniciadas por uma conjunção subordinativa adverbial. Pessoal, então, assim, uma dica para que a gente possa entender e para que a gente possa classificar corretamente a oração subordinada adverbial, nós precisamos lembrar das conjunções subordinativas adverbiais. Vamos ver então. Essas orações em número de 9 serão causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, temporal, final ou proporcional. Então, percebemos então que essa oração levará o nome de quem? Da conjunção que estiver presente nela. Vamos continuar. Vamos ver a causal. Uma oração subordinada causal, ela funciona como um adjunto adverbial de causa. Vejam, saímos rapidamente, visto que estava armando um tremendo temporal. Pessoal, a primeira oração neste caso é a oração principal e a segunda oração que está em destaque é uma oração, então, subordinada adverbial causal. Ela indica, então, uma adjunta adverbial de causa de quem? Da primeira oração. Comparativa. Funciona como um adjunto adverbial de comparação. Geralmente o verbo fica subentendido. Exemplo: Cacá era mais esforçado que o irmão. Ficou subentendido aqui o verbo ser. Então, a primeira é a principal e a segunda, então, é a oração subordinada adverbial comparativa. Concessiva. Funciona como um adjunto adverbial de concessão. Todos se retiraram, apesar de não terem terminado a prova. Então, a segunda oração é uma adjunta adverbial da primeira oração, que é a principal. E está funcionando, então, como adjunta adverbial de concessão. Continuando, condicional. Funciona como adjunta adverbial de condição. Você terá um futuro brilhante desde que se esforce. Então,
toda essa segunda oração aqui funciona como adjunto adverbial da oração principal. Conformativa, ela funciona como adjunto adverbial de conformidade da primeira oração, da oração principal. Construímos nossa casa conforme as especificações dadas pela prefeitura. Então, percebemos o quê? Temos a oração principal e temos a oração subordinada funcionando como um adjunto adverbial da principal. Consecutiva, funciona como um adjunto adverbial de consequência. Ele fala tão alto que não precisa do microfone. Então, ele fala tão alto, é a principal, que não precisa do microfone, é a oração subordinada adverbial consecutiva. Temporal, funciona como um adjunto adverbial de tempo da oração principal. Fico feliz sempre que vou à casa de meus avós. Então, fico feliz é a oração principal. Sempre que vou à casa de meus avós é a oração subordinada adverbial temporal. Final. Funciona como um adjunto adverbial de finalidade. Ele precisa do microfone a fim de que todos o ouçam. Então, a primeira oração aqui é a principal e a segunda é a subordinada adverbial final. Proporcional. Funciona como um adjunto adverbial de proporção. À medida que o tempo passa, mais experiente ficamos. Neste caso, a oração proporcional veio em primeiro lugar no período composto. Pessoal, é isso aí. Eu espero ter ajudado. E lembrando que a gente tem que saber as conjunções subordinativas adverbiais para que a gente possa, então, classificar corretamente as orações subordinadas adverbiais. Um ótimo dia a todos!